esperando a sua doação para que a cesta seja feita. Quando você compra um ingresso, um convite das galinhadas, das feijoadas e das outras coisas que a igreja faz, você também está colaborando, você também está ajudando a cumprir esse papel, que é um papel que foi designado para você e para mim. Por que eu disse que Deus me deu uma sacudida? Porque de vez em quando a nossa vida cristã precisa ser revista. De vez em quando nós precisamos fazer uma autoanálise de como nós estamos vivendo a nossa vida cristã. E nós estamos muitas vezes vivendo uma vida cristã muito rasa, porque nós não estamos trazendo fundamentos e princípios de uma igreja bíblica, de uma igreja que está fundamentada em cima de princípios, de ordenanças, de orientações e de uma ação que é uma ação bíblica. Quantos creem e querem uma igreja 100% bíblica? Levanta a sua mão aqui. Não, levanta a sua mão bem forte para Deus te ver, porque Deus vai te cobrar. Porque se eu quero uma igreja bíblica, se eu quero viver o que o Evangelho diz que é para mim viver, da maneira que Ele me ensina que eu tenho de viver, então eu preciso entender algumas regras importantes sobre isso. Abra sua Bíblia primeiro lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Você que está nos acompanhando pela transmissão no YouTube, também no Facebook, se você também quiser ajudar, você também pode ajudar. Entre em contato pelo telefone da Fonte da Vida e diga: eu gostaria de ajudar com tantos quilos de carne, frango, fraldas e assim por diante. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, quantos têm Deus como seu Pai? Diga glória a Deus. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada, não é a religião Fonte da Vida, não é a religião batista, não é a religião espírita, não é a religião católica. A religião a qual muitas pessoas inclusive criticam e dizem assim: para que tanta religião? Por que tanta religião? E eu até concordo que há religião demais e vida cristã de menos. Porque quando a Bíblia diz nesse texto de Tiago capítulo 1, versículo 27, ele nos questiona e nos desperta a atenção exatamente acerca disso, porque ele diz: qual é a religião que agrada a Deus? Qual é a religião que coloca a atenção de Deus à vista, que chama os olhos de Deus? E aí ele diz: aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. E aí ele complementa: e não se deixar corromper pelo quê? Pelo mundo. Guardar-se incontaminado do mundo. Então, se eu quero viver um evangelho e uma igreja bíblica, uma igreja de fundamentos cristãos, eu preciso entender que Deus está à procura de uma ação prática da igreja. Esses dias atrás, eu ouvi uma palestra da ministra Damares. A ministra Damares é a ministra da Mulher e da Cidadania.
E ela estava falando sobre uma igreja omissa, uma igreja que não adota órfãos e não cuida de viúvas. E eu fico pensando, e por isso que eu disse que Deus leva-nos a contextualizar e a viver, e a falar e a experimentar o que estamos vivendo. E eu percebo a luta às vezes de tantos casais que querem ter filhos, e nós oramos, e muitos úteros que não faziam e não geravam filhos passaram a gerar, porque Deus é um Deus de milagres, e Deus faz isso acontecer. Mas eu percebo também que, como cristãos, e cristãos genuinamente bíblicos, nós poderíamos pensar em adotar também. É um gesto de amor, é uma atitude digna. Pensa bem, talvez você esteja nessa situação parecida. Quem sabe se Deus está dizendo a você, que já tentou tanto, mas que agora é a hora de você adotar. E a Bíblia diz que a religião que agrada a Deus, ela é prática, ela precisa ser demonstrada de atitudes. E vemos que a preocupação de Deus acerca desse assunto não é de agora, é de muito tempo. Deus sempre se preocupou sobre isso. Inclusive, os fundamentos das leis judaicas cristãs estão ligados diretamente a cuidar das pessoas, inclusive dos estrangeiros. Às vezes nós vemos venezuelanos, haitianos, bolivianos, e viramos a cara para eles, como se eles estivessem aqui porque querem estar, e não porque foram empurrados e forçados por uma circunstância, que os trouxeram a um estado, a um país, que nem mesmo a língua deles direito fala. E muitos estão por aí, passando fome, passando necessidade, e a igreja passando de largo, e longe deles, porque a igreja não está cumprindo um papel que lhe foi concedido. Para você entender bem, eu quero ler para você aqui, para você entender. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 22. Êxodo, lá no Antigo Testamento, os primeiros 5 livros, é o Pentateuco. Êxodo, capítulo 22, versículo 21. Diz assim, ó. Êxodo 22, 21. Não maltratem, nem oprimam o quê? O estrangeiro. Pois vocês foram o quê? Estrangeiros também no Egito. Deus está dizendo para o povo de Israel: acolha, abrace, cuide daqueles que porventura, e muitos, inclusive, muitos, quando o povo de Israel foi tirado do Egito, muitos estrangeiros que viram o poder de Deus se manifestar na vida dos hebreus, saíram e aproveitaram a fuga dos hebreus, e saíram também de debaixo do cativeiro egípcio. Porque o Egito escravizava todas as nações naquela época, não apenas os judeus, não apenas os hebreus, mas a todos aqueles que eles venciam nas guerras, eles levavam os escravos. Por isso que quando se celebrou a Páscoa, que é um símbolo da ceia, o Senhor disse: olhe, se o cordeiro for grande demais para a sua família, convide o vizinho. Chame o estrangeiro, ceie com ele. E muitos deles experimentaram os milagres de Deus, e muitos deles se converteram, porque viram que o Deus dos hebreus era um Deus muito maior do que o Deus dos egípcios e dos seus próprios deuses.
porque muitos haviam sido trazidos escravos de várias nações e tinham vários outros deuses, além dos deuses egípcios. E Deus chega e diz assim: quero dizer para vocês o seguinte: quando vocês estiverem com os estrangeiros no meio de vocês, não oprima eles, não cobre mais deles, não subjugue eles, porque um dia vocês também foram estrangeiros. Mas sabe o que as pessoas fazem hoje? Oferecem os empregos menos valorizados, e às vezes contratam uma dessas mulheres para fazer uma diária que custa X, e a pessoa tem a coragem de querer pagar a metade. Isso é oprimir, isso é trazer jugo àqueles que já estão em necessidade. E a Bíblia diz, olha lá, Deuteronômio capítulo 24, abre aqui para mim por favor, pastora. Deuteronômio capítulo 24, olha o que diz aqui, ó. Abre a sua Bíblia só um pouquinho mais aí. Deuteronômio capítulo 24, olha o que diz aqui, ó. Versículo 14, diz assim, ó: não se aproveitem do pobre e necessitado, seja ele o quê? Um irmão israelita ou um estrangeiro que viva nas suas cidades. Veja eles com os mesmos olhos, ajude, sem olhar a cor da pele, sem olhar a nacionalidade. Se eles estão andando com vocês, são estrangeiros, mas cuide deles. E aí, olha que coisa fantástica, e eu vejo o cuidado de Deus em cada momento. E ele diz assim, olha o versículo 16, diz assim, ó: os pais não serão mortos em lugar dos filhos. Não, versículo 17: não neguem justiça ao estrangeiro e ao órfão, não tome como penhor o manto de uma viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, o seu Deus, os libertou. Por isso lhes ordeno que façam tudo isso. Eu já vi muitas pessoas testemunharem que quando vieram para a igreja dependiam de cesta básica. Não precisa levantar a mão. Eu já ouvi algumas pessoas falar que dependiam e hoje não dependem mais. Mas a igreja, ela cumpriu esse papel para com você, e hoje você precisa cumprir esse papel para com os outros também. E ele ainda diz mais, eu achei fantástico quando eu estava lendo isso, e olha o que versículo 19 diz assim, ó: quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura, e deixarem um feixe de trigo para trás, caiu, está colhendo ali, e de repente um feixe de trigo cai, ficou para trás. A tendência muitas vezes das pessoas é não querer tomar nenhum tipo de prejuízo, então logo a pessoa pensa em voltar e pegar, e Deus orientou eles de forma diferente. Olha que coisa fantástica, ele diz assim, ó: deixem, não voltem para apanhá-lo, deixem-no para quem? Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Deixa lá, não rapa tudo não, não colhe tudo não, não arranca tudo não, deixa um pouco para alguém que precisa. Eu e a pastora Ana brincamos às vezes, porque lá no Nordeste, as árvores frutíferas normalmente, elas ficam sempre ali, mas não ficam ali para quem quiser pegar. Muitas vezes as pessoas vendem os frutos, e olha que a carência já é grande, e mesmo tendo árvores frutíferas, as pessoas preferem muitas vezes perder os frutos do que dar.
e às vezes vendem. Aqui nós encontramos mangueiras, encontramos pés de frutas de tudo que é lado, até plantados nos canteiros de árvores, né, das ruas públicas, e nós chegamos lá e podemos pegar e ninguém fala nada. É verdade ou não é verdade? Vamos numa chácara, numa fazenda de alguém, a pessoa tem o prazer de dizer, não, pode pegar. É claro que não pode exagerar, né, irmão? Pode levar a chácara toda, né? Mas a pessoa diz, não pode pegar. O que ele está dizendo é que precisamos pensar na necessidade do outro. Ele continua dizendo, olha o que o versículo 20 diz: quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher a que ficou nos ramos. Sacudiu, pegou o que tinha de pegar, deixa as que ficaram lá grudadas. Talvez Deus esteja preparando aquilo para alguém que está com mais necessidade e que precisa voltar lá para colher aquelas que sobraram. E ele continua dizendo: deixe que a sobra para os estrangeiros, para os órfãos, para a viúva. E quando colher as uvas da sua vinha, não passe de novo por ela. Deixe o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito, por isso lhes ordeno que façam tudo isso, desse jeito. E aí, queridos, eu quero que você abra lá no livro de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. E nós precisamos aprender muito com essa parábola, chamada a parábola do bom samaritano. Porque aqui, nessa parábola, se fala exatamente o que muitos de nós cristãos, às vezes direto ou indiretamente, estamos fazendo: passando longe dos que estão caídos, machucados, feridos e abandonados. E a Bíblia fala sobre 3 classes. 2 delas que deveriam exercer sacerdócio e misericórdia, passaram longe: um levita e um sacerdote. Sabe quem cuidou daquele homem? O homem samaritano. Mas não era só o homem samaritano. Era o homem samaritano que havia uma rixa de muitos anos entre judeus e samaritanos. Era o homem samaritano que não sabia quem era aquele homem. Não perguntou que partido político ele tinha, que tema ele torcia. Não se preocupou com a cor da sua pele. Não se preocupou quem havia feito aquilo com ele. Não se preocupou porque ele estava naquela situação. Simplesmente entendeu que ele precisava de alguém que cuidasse das suas feridas. E naquele momento, aquele homem chega e diz assim, Lucas 10, 25, certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e perguntou: mestre, o que é preciso para fazer para herdar a vida eterna? Olha só, é a nossa grande pergunta, é o nosso grande dilema, é o motivo que estamos aqui. Porque se você disser que você está aqui não é porque Jesus te prometeu vida eterna, você precisa rever o seu conceito de fé. Porque o apóstolo Paulo disse: se eu esperar por ele apenas para essa vida, miserável homem eu sou. Eu não espero ele só para essa vida, eu espero ele para a vida vindoura. Eu creio na promessa que ele fez a mim e ele vai cumprir. E a promessa é: crê e será salvo. E a palavra diz que aquele homem perguntou: mestre, o que é preciso para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. E ele disse:
Disse-lhe Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, que faz parte da nossa geração. A nossa geração está nessa fase de justificar, dar explicações. Por que eu não vim? Por que eu não fiz? Por que eu não aceito? Por que eu não concordo? Por que eu não fui? E a Bíblia diz assim, ele diz assim, mas ele, querendo justificar, se perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Parecia uma pegadinha. E aí Jesus disse para ele, em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, esses lhe tiraram as roupas, espancaram ele, e se foram, deixando ele quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, representa a classe religiosa, representa aqueles que têm o domínio e o conhecimento do que é certo, e a Bíblia diz que aquele que sabe o que é certo e não o faz, peca. E a Bíblia diz que passando um sacerdote, quando viu o homem, ele não passou despercebido. Ele viu, ele sabia que aquele homem estava ali. A Bíblia diz que ele passou pelo outro lado. E assim também veio o levita, que representava também uma equipe, representava aqueles que serviam a Deus no santuário, que ofereciam sacrifícios, quer os músicos, quer os cantores, quer aqueles que adoravam a Deus. E ele diz assim, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Quando o viu, teve o que, irmãos? Teve piedade dele. Quantos querem que Deus dê um coração piedoso a você? Diga amém. Eu vou dizer para você, nós estamos vivendo uma geração difícil, de muita crueldade, e muita ingratidão também. Eu acho que por isso também nós vamos ficando com o coração duro e deixando Mateus 24 acontecer na nossa vida. E às vezes nós vamos até justificando Mateus 24 e dizemos assim: e o amor de muitos esfriará com o aumento da iniquidade. É verdade. Mas a minha pergunta é esse o projeto de Deus para você e para mim? Que o nosso amor se esfrie? É este a missão que a igreja tem? Que deixe de amar e demonstrar piedade às pessoas, porque a iniquidade, o ódio das pessoas aumenta a cada dia? Eu acredito que não. Mas a Bíblia diz que aquele homem mostrou piedade, mostrou um coração misericordioso. Versículo 34, aproximou-se, não perguntou para ele: você é judeu? Você é crente? É católico? É espírita? Você tem o mesmo partido que eu? Tem os mesmos pensamentos que eu? Não, ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em exercer piedade àquele que naquele momento também não estava preocupado que quem iria estender a mão para ele pensasse diferente dele, mas precisava que apenas alguém o amasse e o ajudasse. E a Bíblia diz assim, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, unguento. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, cuidou dele. Ele ficou na hospedaria ainda, cuidando dele uns dias.
Mas certamente aquele homem tinha um compromisso que ele precisava, porque ele estava viajando, e ele disse: e agora? Eu deixo ele aqui, de qualquer jeito? Eu deixo que a partir de agora, que as feridas dele estão mais cicatrizadas, ele se vira? Não, não contente com o que ele já havia feito, ele chama o dono da pensão e disse: olha, eu vou te pagar mais alguns dias para você cuidar desse homem. É quem ele é? É seu primo? É seu parente? É seu amigo? Quem é ele? Me fala. E ele disse: ele é apenas um estranho que precisava que alguém cuidasse dele. E ele faz isso. E olha o que diz ainda: no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, se você precisar fazer alguma coisa a mais, passar mais remédio, comprar alguma coisa para ele, seja o que for, eu pagarei todas as despesas que você tiver. E aí Jesus quebra as pernas daquele homem, porque aquele homem queria provar Jesus, queria testar Jesus. E aí Jesus disse: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele. Claro, respondeu o perito da lei. Aí Jesus vai e diz o quê? Faça o mesmo. Vá, faça o mesmo. Você quer uma igreja bíblica? Vá, faça o mesmo. Cumpra o que foi lhe designado a fazer. Cumpra o que Deus disse para você e para mim fazer. Ah, você tem dúvida ainda? Então vamos lá, só mais 2 textos. Mateus capítulo 25. Você tem dúvida? Então vamos lá. Mateus capítulo 25, versículo 35. A partir do versículo 35. Diz assim, ó, Mateus 25, 35. Pois eu tive fome, e vocês o quê? Fizeram o quê, irmãos? Quem é que está falando isso aqui? Quem? É Jesus. Está falando para você, está falando para mim. Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e vocês me deram o que beber. Fui estrangeiro e vocês o quê? Me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam: Senhor, os justos, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como um estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E ele ainda nem tinha passado por isso. O rei respondera: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum desses meus menores irmãos, os mais insignificantes, os que se dá menos valor, os que vocês fizerem esses menores irmãos, a mim o fizeram.
E aí vem uma mais dura palavra, quando ele diz assim: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E ele destrincha, ele abre o verbo, ele rasga, e dando às pessoas um motivo. E ele diz assim: pois eu tive fome e vocês não me deram o que comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. E aí a galera do oba-oba, da justificação e da indagação, pergunta a ele. Eles também responderam: não vou passar barato, eu tenho de questionar, eu quero saber que dia foi isso, ó. É justo? Eu quero saber. Eles também responderam: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermos, ou preso, e não te ajudamos? Justo. Eles perguntam: cadê? Eu não lembro da tua fisionomia. Eu não lembro de você, Jesus. Quando foi que você me procurou e disse que estava com fome e eu não te dei o que comer? Será que foi naquele dia que a minha campainha tocou e era uma pessoa e ela disse assim: eu estou com fome, você me arruma alguma coisa para comer? E eu disse assim: não tenho. Será que foi? Mas ele responde. Ele responderam: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Misericórdia. Que tipo de evangelho nós temos vivido? Preocupados com os nossos próprios umbigos, preocupados em prosperar, preocupados em ocupar lugares que às vezes nem foi para nós, vivendo guerrinhas, vivendo complicações da família, vivendo guerras interiores e nos questionando a nós mesmos e dizendo a nós: por quê? Por quê? Irmãos, nós precisamos urgente rever o nosso evangelho, urgente.